Boa noite, Nark. Pouca gente gosta de cemitério durante o dia. À noite, então, ninguém fica ali por vontade própria. Esse relato veio de um homem que trabalhou por mais de 20 anos como coveiro em um pequeno distrito rural, onde o cemitério ficava afastado das casas, cercado por mata fechada e uma estrada de terra quase sempre vazia. O lugar era antigo, muros baixos, rachados pelo tempo, portão de ferro que rangia, mesmo sem vento, e túmulos tortos, alguns tão velhos que os nomes já tinham sido apagados pela chuva e pelo sol. Durante o dia, o cemitério parecia apenas abandonado. À noite, ele respirava diferente. O coveiro conta que aceitara o trabalho, porque ninguém mais queria. Pagava pouco, mas vinha com uma casa simples ao lado do terreno. Um quartinho de alvenaria, telhado baixo, uma janela virada diretamente para as lápides. Ele morava ali sozinho. Logo nas primeiras semanas, percebeu que o silêncio daquele lugar não era igual ao de outros cantos da roça. Não era um silêncio vazio, era um silêncio atento, como se algo estivesse sempre escutando. Quando usou-se punhal, a temperatura caía rápido. Um frio úmido subia do chão, misturando o cheiro de terra molhada, flores murchas e pedra antiga. O vento passava entre os túmulos, produzindo um som baixo, parecido com um lamento distante. Às vezes, ele jurava ouvir passos, não correndo, andando, mas sempre que olhava, não havia ninguém, apenas sombras longas projetadas pelas cruzes tortas e pelas árvores ao redor. O coveiro tinha uma rotina rígida. Ao anoitecer, trancava o portão, conferia se todas as covas estavam fechadas e entrava para casa. Não gostava de ficar do lado de fora, depois que escurecia. Numa dessas noites, enquanto jantava à luz fraca de uma lâmpada amarela, ouviu o portão ranger. O som metálico ecoou pelo cemitério inteiro. Ele congelou. O portão só rangia quando alguém empurrava. Levantou devagar, foi até a janela e espiou entre a cortina. O luar fraco iluminava o corredor central do cemitério, revelando fileiras de túmulos e cruzes desalinhadas. Não havia ninguém. Mesmo assim, o portão continuava aberto. Ele tentou se convencer de que o vento tinha feito aquilo, mas algo não encaixava. O vento naquela noite estava fraco demais. Quando voltou para a mesa, ouviu um som diferente. Terra sendo mexida. Não um desmoronamento, não um animal cavando. Era um som ritmado, como uma pá entrando no chão. O barulho vinha do fundo do cemitério, da parte mais antiga, onde os túmulos eram simples, sem nome, marcados apenas por cruzes de madeira quase podres. O coveiro apagou a luz e ficou parado no escuro, escutando. O som parou. Por alguns segundos, só o silêncio voltou a dominar tudo. Então uma voz falou, baixa, rouca, quase respeitosa. Tem espaço para mais um. O coveiro sentiu o sangue gelar. Aquela voz não vinha de fora do muro, vinha de dentro do cemitério. E vinha exatamente da área onde ninguém era enterrado havia décadas. O coveiro não dormiu. Ficou sentado na beira da cama até o amanhecer, segurando a lanterna com força, os olhos fixos na porta, esperando ouvir novamente o som da pá. A voz. Quando o dia clareou, o cemitério voltou a parecer apenas velho e esquecido. Os pássaros cantavam nas árvores, o vento balançava as folhas, e tudo parecia normal demais para um lugar onde alguém havia falado do nada, no meio da madrugada. Mesmo assim, ele decidiu investigar. Pegou a pá, a lanterna
e caminhou até o fundo do cemitério, passando pelos túmulos mais recentes, bem cuidados, até chegar à parte antiga. Ali, o chão era irregular, coberto de mato baixo e raízes expostas. As cruzes de madeira estavam tortas, algumas caídas, outras comidas pelo tempo. Foi então que ele viu uma cova recente. A terra ainda estava fofa, escura, como se tivesse sido revirada há poucas horas. O coveiro tinha certeza absoluta de que não havia enterrado ninguém ali. Aquela área estava fora de uso havia anos. Mesmo assim, a cova estava aberta o suficiente para alguém ou algo ter mexido nela. Ele se aproximou devagar. O cheiro era diferente. Não era apenas terra úmida. Havia um odor antigo, pesado, quase adocicado, que fazia o estômago embrulhar. Quando enfiou a pá no chão para fechar a cova, ouviu novamente um barulho seco. Crack! Vinha de dentro da terra. Ele congelou. A pá ficou parada no ar, enquanto o som se repetia. Mais baixo, como se algo estivesse se movendo lá embaixo. Não era um animal. Era lento demais, deliberado demais. Então a terra cedeu um pouco. O coveiro deu um passo para trás, sentindo o coração disparar. Por alguns segundos, nada aconteceu. Apenas o vento passando entre as árvores ouviu atrás de si. Você sempre deixa tudo tão bem fechado. A voz era a mesma da noite anterior. Ele girou o corpo com rapidez, apontando a lanterna para a cova. Nada. Massote. Oh, estava respirando. A terra subia e descia levemente, como um peito se enchendo de ar. O coveiro largou a pá e correu de volta para casa. Trancou a porta, fechou a janela, puxou a cortina e ficou ali, ofegante, tentando entender o que tinha acabado de ver. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Por volta das 3 da manhã, ele ouviu passos novamente, mas desta vez não eram isolados, eram vários, pesados, descompassados. Passos que cruzavam o cemitério inteiro, somados ao isso, Binam, sussurros, vozes diferentes, todas baixas, todas murmurando coisas que ele não conseguia entender. Apenas uma palavra se repetia, clara, o suficiente para atravessar as paredes da casa. Coveiro. Quando a lanterna piscou sozinha e apagou, ele percebeu um detalhe aterrador. Os passos estavam se aproximando da casa e pararam bem do lado de fora da porta. O coveiro não abriu a porta. Ficou imóvel, segurando a lanterna apagada, ouvindo a respiração do lado de fora, menos lenta, múltipla, como se várias pessoas estivessem paradas ao mesmo tempo, muito próximas da entrada. O silêncio voltou por alguns segundos. Então veio um arranhão, não na porta, no muro do cemitério. O som de algo raspando pedra antiga, descendo devagar como dedos, testando a superfície em busca de apoio. Pouco depois, o portão de ferro rangeu sozinho, um rangido longo, sofrido, ecoando pelo terreno inteiro. O coveiro se levantou e espiou pela fresta da cortina. O luar fraco iluminava os túmulos, projetando sombras alongadas e deformadas sobre o chão irregular. O portão estava aberto, e entre as fileiras de lápides havia movimento. Sombras se deslocavam lentamente, algumas eretas, outras curvadas, outras quase rastejando entre os túmulos. Não caminhavam como pessoas normais. Seus passos eram hesitantes, como se cada movimento fosse um ensaio. O coveiro saiu de casa com cuidado, sentindo o ar frio colar na pele. Cada passo sobre a terra parecia alto demais, naquele silêncio pesado. À medida que se aproximava da parte antiga do cemitério,
O cheiro piorava. Terra úmida, mofo, flores apodrecidas. E algo mais profundo, mais antigo, que lembrava ferrugem e tempo. As cruzes velhas rangiam ao vento, algumas inclinadas demais, como se estivessem cansadas de permanecer de pé. Ele chegou até a cova revirada da noite anterior. Agora ela estava mais aberta. A terra havia sido empurrada para os lados, revelando a borda de um caixão antigo, escuro, com a madeira marcada por décadas de decomposição. Havia marcas na tampa, marcas de dentro para fora. O coveiro ajoelhou lentamente e aproximou a lanterna do caixão. Quando iluminou a superfície, percebeu riscos profundos, irregulares, como unhas tentando encontrar uma saída. Foi então que ouviu passos atrás de si. Ou rápidos, não agressivos, cuidadosos. Ele se virou, devagar. Entre os túmulos, várias silhuetas estavam paradas, observando, não totalmente visíveis, apenas contornos imperfeitos, como se o escuro estivesse vestindo formas humanas. Uma delas se adiantou, alta demais, magra demais, com o pescoço levemente inclinado, em um ângulo desconfortável. Quando falou, a voz soou baixa, rouca, como se estivesse há muito tempo sem ser usada. Você, guarda. Todos nós. O coveiro tentou falar, mas a garganta travou. A figura deu mais um passo à frente. Você fecha a terra. Você esconde os nomes. Você impede a saída. Ao redor, as outras sombras murmuravam, repetindo palavras quebradas, incompletas, como ecos de vozes que já não pertenciam mais a ninguém. O coveiro recuou até encostar em um túmulo antigo. Fui. Eu, murmurou, quase sem voz. A figura inclinou a cabeça. Mas você é o último que vê nossos rostos. Um vento repentino atravessou o cemitério, fazendo flores secas rolarem pelo chão e cruzes rangerem como ossos velhos. Então veio a pergunta que fez o sangue dele gelar. Você já escolheu quem vem depois de você? O silêncio que se seguiu foi absoluto. E naquele instante, o coveiro percebeu algo pior do que todas as aparições. As covas ao redor não pareciam mais vazias. O coveiro olhou ao redor. As covas não estavam abertas, mas o chão estava irregular demais, afundado em alguns pontos, elevado em outros, como se algo tivesse se movido por baixo durante a noite inteira. As sombras começaram a se aproximar, não em círculo, em fila, uma atrás da outra, formando um caminho silencioso entre os túmulos antigos e a casa do coveiro. Cada silhueta parava por alguns segundos, como se estivesse aguardando permissão para seguir. A figura alta deu um passo à frente. Antes de você, ouvi outros. A voz soava mais clara agora, mais próxima. Todos cuidaram de nós. Todos fecharam a terra. Todos ficaram tempo demais. O coveiro sentiu o frio subir pelas pernas. E o que aconteceu com eles? Perguntou, com dificuldade. A figura inclinou a cabeça, apontando lentamente para o chão. Eles continuam aqui. Um estalo ecoou atrás do coveiro. Ele se virou e viu algo que nunca tinha percebido antes, atrás da casa, quase escondida pelo mato alto. Havia uma cruz de madeira velha, caída, sem nome. Ele se aproximou devagar. A madeira estava podre, mas ainda firme o suficiente para se manter no chão. Quando afastou o mato, viu uma placa quebrada, presa à base da cruz. Havia algo escrito ali. Um nome, quase apagado. Era o nome do coveiro anterior. A memória veio como um choque. Ele lembrou do homem que o treinou sempre calado, sempre cansado, que evitava falar sobre a parte antiga do cemitério. Lembrou do dia
em que ele simplesmente não apareceu mais, e disseram que tinha ido embora, sem avisar. A figura alta falou novamente. Ele tentou sair. As sombras começaram a murmurar, como todos tentam. O coveiro sentiu um peso estranho nos braços, como se o corpo estivesse ficando mais pesado. O ar parecia mais denso, difícil de respirar. Você não guarda apenas os mortos, disse a figura. Você guarda o lugar. O chão tremeu levemente. Uma das covas antigas começou a ceder, revelando a ponta de um caixão diferente dos outros, mais novo, mais bem conservado. O coveiro entendeu. O trabalho nunca foi apenas enterrar os mortos. Era substituir quem tentava ir embora. A figura estendeu a mão. Fique, ou abra espaço. O coveiro fechou os olhos. Na manhã seguinte, moradores da região passaram em frente ao cemitério. Estranharam o portão fechado, como sempre. Mas agora havia algo novo. Uma cruz Riken Finco, no fundo do terreno, sem nome. E ao lado do portão, um homem diferente varria o chão, vestindo roupas antigas, o rosto pálido, os olhos fundos demais. Quando alguém perguntou há quanto tempo ele trabalhava ali, o homem sorriu de leve e respondeu: desde sempre. E o cemitério voltou a respirar em silêncio.